Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí sobre o nosso tricolor. Teve a despedida do Matheus Alves, teve a goleada do time profissional de São Paulo contra o Sub-20, teve o Casimiro cobrando dívida de São Paulo na justiça, Crespo que ainda não foi anunciado no BID como técnico de São Paulo e por aí vai. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aí no canal, deixa o joinha no vídeo para dar uma força aí pra gente e compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. E como a gente tinha falado aqui para vocês ontem, que o Matheus Alves ia viajar agora nessa madrugada de sexta-feira, ele já foi acompanhado do pai, de um advogado e do sócio do empresário, né? Também é empresário dele, mas é sócio, né? Do Juliano Bortolucci. E o Arquibancada Tricolor entrevistou ele lá no aeroporto, né? Foi bem legal, ele parecia bem emocionado e ele falou umas coisas bem legais na despedida. Ele falou que ele vai voltar, né? Que ele não sabe nem como descrever o quão importante São Paulo foi na vida dele, que ele tá lá desde molequinho, que o São Paulo que deu a força quando ele foi dispensado, e mantiveram ele lá, brigaram para manter ele lá e tal. E ele falou também que o São Paulo foi o primeiro clube da vida dele e, se Deus quiser, vai ser o último também. Também falou que vai sentir falta do pessoal no dia a dia, da resenha, dos meninos que subiram com ele. Inclusive, ele falou que o Mike e o Lucas Ferreira foram lá para casa dele em Santos, de São Paulo até em Santos, para ficar meia horinha lá e se despedir dele direitinho. E falou que espera que todos possam crescer, né? Mais ainda do que já fizeram, inclusive os meninos que estão na base ainda. E ele falou, pode deixar que eu vou voltar, né? Então, mais um caso aí de jogador de São Paulo que sai agradecido, promete voltar porque ama o clube. O São Paulo realmente é muito diferenciado nessas coisas, né? E uma outra notícia que a gente trouxe ontem também para vocês, né, que era em relação ao jogo treino que São Paulo com o Crespo ia fazer com o Sub-20, o Crespo poder olhar tanto o time profissional quanto a molecada do Sub-20 para ver se dava para trazer mais algum jogador de lá, né? A gente falou para vocês que seria o jogo provavelmente na sexta ou no sábado, mas que como já tem um jogo para o Sub-20 marcado no sábado, muito provavelmente seria hoje. E foi mesmo. O São Paulo jogou, né, contra o Sub-20 e foi simplesmente um massacre. Foi 6-0, 3 gols do Dineno, 2 do Alisson e um do Marcos Antônio, cara. Um destaque pro Dineno, né, que, meu, tomara a Deus que tenha esse faro de gol também nos jogos que vão estar valendo, né? Também para a parte dos volantes, né? Muito legal. O Alisson tá fazendo 2 gols e o Marcos Antônio também fazendo. O Marcos Antônio que tá voltando de lesão agora. Renovou também o contrato de empréstimo. Vai ser comprado, a não ser que se machuque, né? Porque as metas dele são bem baixas agora. Então é bem legal a gente ver aí que os volantes estão rendendo bastante, os volantes que o Crespo entendeu como sendo mais rápidos e tal. A gente está entendendo que ele quer um meio campo mais rápido, né? E não aquele volante de marcação mesmo. E o Dineno, nossa, cara, 3 gols, uma pancada, só um hat-trick aí, né? Tomara que mantenha esse ritmo aí nos jogos também, do Campeonato Brasileiro principalmente, né? O Lucas Moura e o Ferreirinha continuam, né, na transição, treinaram com bola no gramado, mas não com todo mundo, não participaram do jogo treino, né? Mas estão lá, estão na transição e a gente espera que pelo menos um deles retorne aí para o jogo do Flamengo. E o Luiz Gustavo continua cumprindo lá o cronograma dele lá da recuperação do tromboembolismo pulmonar, né? Esse a gente não espera ver tão cedo, acho que lá para setembro, quem sabe, se ele puder voltar a jogar, né? Mas foi legal, foi um bom placar aí em cima do Sub-20 e vamos torcer aí para a gente ver o São Paulo jogando bem diferente no retorno, né? E a novela Thiago Mendes chegou ao fim, né? São Paulo negociou, 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 tava praticamente tudo certo. Aí teve aquele problema da Superbet com trazer o Oscar, e aí ele quis um valor mais alto, tal. São Paulo se assustou e meio que deixou para lá. E o Vasco agora fechou com o Thiago Mendes, então ele realmente retorna para o Brasil, mas retorna pro Vasco e não pro São Paulo, né?
Eu acho que foi uma decisão acertada, acho que era muita grana, um pau e lá vai pedrada por mês pro jogador. É o que eu falo sempre, não que o jogador não mereça, mas São Paulo não tá podendo pagar isso, quanto mais para um volante, né? Que a gente tem, querendo ou não, aí tem bastante. Então aí que seja feliz no Vasco, menos contra o São Paulo, né? E aí a gente pode tirar essa cartinha aí do baralho nosso que já era. Já o Biel, que todo mundo tava falando que estava praticamente certo com o Corinthians, saiu a notícia hoje que o Corinthians desistiu da negociação. Pelo jeito, o Sport não aceitou a maneira que o Corinthians queria pagar eles, né? Muito provavelmente em notas promissórias ou cheque, né? Brincadeira. A gente não tá podendo tirar sarro de ninguém nesse quesito financeiro. O Biel, então, não fechou com o Corinthians. Então, ainda existe a possibilidade dele vir por empréstimo, apesar de ser muito difícil para o São Paulo, né? Vamos aguardar. E o São Paulo ainda não regularizou a rescisão do contrato com o Zubeldia. O departamento jurídico do São Paulo está cuidando disso, então a gente não sabe se o técnico entrou na justiça pedindo alguma coisa, se o São Paulo disse que tinha sido em comum acordo, que eles tinham entrado em acordo e os dois concordado em acabar com o vínculo e ninguém pagava nada para ninguém. Isso a gente só vai saber mesmo quando sair o balanço no começo do ano que vem em relação a esse ano. Talvez a gente tenha uma surpresa aí, talvez seja isso que o Zubeldia está cobrando, mas não dá para saber, né? O importante é que só dá para inscrever o Crespo depois que essa rescisão com o Zubeldia for publicada no BID. O São Paulo tem a expectativa de resolver esse problema até o final da semana que vem para poder inscrever o Crespo e ele participar do banco de reservas, né, no jogo contra o Flamengo. Mais uma dúvida aí que vai pairar no ar até a gente pôr a mão nesse balanço no ano que vem. Vamos ver o que o São Paulo aprontou, né? E o Casemiro acionou o São Paulo na justiça para receber aí cerca de 2 milhões de reais que o São Paulo deve para ele desde 2014. 11 anos devendo 2 milhas aí pro Casemiro. É difícil, né, cara? Que situação que a gente tá. Enfim, o jogador. Nossa, o Fluminense acabou de fazer um gol aqui. O São Paulo, então, tá devendo esse valor para o Casemiro desde 2014 e o jogador, como não consegue receber, é, efetuou a cobrança na justiça agora, né? São Paulo está tentando resolver isso de uma maneira amigável, porque muito provavelmente não tem dinheiro para pagar, ou vai ter que esperar aí a grana dos jogadores que foram vendidos, aí o Ângelo, o Matheus Alves, se der tudo certo lá na Rússia, esperar cair essa grana para ter o dinheiro para pagar para o Casemiro, mas não vai ter muito o que conversar agora não, como o jogador já, nossa, que golaço. Como o jogador já acionou a justiça, agora não vai ter para onde o São Paulo correr. E a gente falou agora há pouco do Marcos Antônio, né, que ele teve o contrato de empréstimo renovado, que as metas dele vão ser muito fáceis de serem batidas, então muito provavelmente ele vai ser comprado pelo São Paulo. A meta do cara para ser comprado é participar de 5 partidas em 2026. Então você imagina, né? A não ser que o cara quebre a perna, ele vai ser comprado pelo São Paulo. E o São Paulo vai pagar cerca de 26 milhões de reais pelo Marcos Antônio, dividido em 3 anos a partir de 2026, que era o que o São Paulo falou que queria fazer com o Juan Tressoldi também, né? Mas aí depois acabou pulando para trás. O São Paulo não tinha dinheiro para dar esse ano, queria jogar para o final do ano que vem e pelo jeito aí conseguiu. Então, o jogador vai ter que ser pago 26, 27 e 28. Ou seja, 3 anos aí pagando o Marcos Antônio em suaves prestações. E aí, o que você achou do valor? Você acha que está correto para um volante? Os jogadores estão muito caros, é o que eu falei no outro vídeo, está muito caro fazer futebol hoje em dia. E o GE fez uma matéria muito legal com o Moreira, né, que está lá no Porto B. Eu sugiro que vocês leiam a matéria, porque está muito legal. Eu vou só pincelar por cima aqui o que ele falou, mas resumindo, ele falou que ele saiu buscando mais minutos mesmo, ele precisava jogar. Falou que nunca teve problema com o Zubeldia, que ele escutou do próprio Zubeldia, que ele sempre foi muito profissional. Que naquele jogo que ele se machucou, que ele sentiu a coxa e que dizem que o Zubeldia achava que ele poderia continuar na partida, ele acha que não teve nada disso, que não teve problema nenhum, que ele realmente teve a lesão, tanto é que ele ficou tratando depois.
Ele acha que ele não saiu, que não ficou um sentimento ruim com o São Paulo, falou que ama o São Paulo, ama as pessoas que ele trabalhou aqui. E que, claro, ele não sabe se ele faria algo diferente, porque ele sempre foi muito profissional, sempre achou que conseguiria dar a volta por cima, mas que ele gostaria que tivesse sido diferente em coisas que não estavam na mão dele, digamos assim, que eram ter mais minutos, né? O São Paulo, ele tem a opção, ele foi emprestado, né, pro Porto para que liberasse o Wendel, né? Nossa, que cagada. E a opção de compra dele no final de ano é de 2,5 milhões de euros, né? Vai dar aí mais ou menos uns 16 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador. E aí, caso ele seja vendido, São Paulo mantém 40%, porque 10% é do jogador. Eu, sinceramente, se fosse possível, como a gente tá precisando de um lateral, eu acho que era para chamar o moleque de volta, agora que trocou o treinador. Eu acho que nunca faltou futebol para ele, nunca faltou vontade. O problema é que ele teve muitas lesões, né? E só que ele já bateu a quantidade de minutos lá no Porto B que ele tinha feito no São Paulo e tá lá jogando sem lesão, sem nada. Então, acho que era uma boa trazer o cara de volta, né? Mas duvido muito que isso aconteça, né? Mas faz São Paulo ir pro mercado e ir atrás de outro lateral, como o Crespo já falou que quer um lateral direito, né? Então pode ser que o São Paulo contrate um bagre aí e deixe o Moreira lá pro Porto. Uma ajuda e ação. E ontem, quinta-feira, teve o Vou Jogar no Morumbi, né? Que é um evento promovido pelo São Paulo junto com a Passaporte FC, em que eles colocam torcedores jogando junto com os seus ídolos, né? E o pessoal do Campeonato Mundial de 2005, mais uma galera das antigas aí, tava jogando lá nessa quinta-feira. Jogadores como Miller, Palhinha, Cicinho, Lugano, Aloísio, Renan, Fabão, Josué, Alex Dias. Nossa, muito legal. E aí o Danilo estava no evento também. É muito legal rever ele com a camisa do São Paulo, né? Tem gente que pegou um pouco de ranço dele porque ele foi pro Corinthians, mas não foi culpa dele, né? Ele queria voltar pro São Paulo e o Juvenal barrou na época. Hoje a gente sabe disso, né? Na época a gente não tinha entendido muito bem o porquê que ele, ao invés de voltar para São Paulo, ele tinha ido para o Corinthians, né? E acabou que foi feliz lá, foi campeão mundial lá com o Corinthians também. Mas não dá para pagar o que ele fez no São Paulo, né? O cara jogava de terno, né? O Danilo jogava de terno, cara. Ele era muito, muito, muito bom. E aí, inclusive, ele falou que o melhor time que ele acha que ele jogou foi o do São Paulo de 2005, que ele acha que o time do Corinthians era bom, mas o do São Paulo diz que era muito organizado, que o Paulo Autuori fez um trabalho excepcional naquele time. E dos jogos mais difíceis dos mundiais, né, entre o Chelsea e o Liverpool, ele falou que o Liverpool foi mais difícil, não tem dúvida quanto a isso, né? O Liverpool era uma máquina, o São Paulo não conseguiu jogar, fez o gol, se fechou, e o Rogério fazendo milagre, e os caras não conseguiam fazer gol de jeito nenhum. Aquele Mundial 2005 realmente foi uma coisa linda de se ver, né? E aí o Casares também falou sobre o evento, falou que continuará esse evento, que ele acha bem legal, é vitorioso, e que ele quer manter esses ex-jogadores sempre próximos do São Paulo, né? Porque, segundo ele, no São Paulo os ídolos são eternos, né? Muito legal, cara, muito legal. Se eu tivesse grana, com certeza eu ia lá jogar, porque, puta, é muito da hora. Imagina você jogando, além de estar jogando no Morumbis, com os caras que marcaram as maiores felicidades que você teve com o São Paulo, né? Muito da hora isso. E para encerrar hoje, né, o Carlos Caboclo participou lá do Arquibancast, do pessoal do Arquibancada Tricolor, e ele revelou os bastidores de quando o Tele veio para o São Paulo, né? Olha isso, cara. Falou que ele chegou ganhando uma mixaria na época, o que seria equivalente hoje a R$ 6.000, mais ou menos. E aí falou, ó, Tele, você vem ganhando 6, daí 3 meses você ganha 9, daí 6 meses você passa para 15. É o que o São Paulo pode oferecer. Ó a diferença, cara, dos caras ganhando milhões, aí 1,5 milhão, lá vai pedrada. Tele Santana, acho que o melhor técnico que a gente já teve no São Paulo, veio ganhando o equivalente a 6 pila, velho. Nossa, que diferença, não? É muito legal. Para quem puder assistir aí o Arquibancast aí do Arquibancada Tricolor, assiste porque
É um dirigente das antigas, é bem legal ver ele falando sobre essa época do São Paulo aí. E por hoje foi isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos, São Paulo!